Prezados irmãos e irmãs, do Evangelho que acabamos de ouvir, narrado pelo evangelista Mateus, Jesus está colocando as bases da comunidade dos seus seguidores. Ele trouxe para dentro do nosso mundo a vida que Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, vive na Trindade. E implantando esta vida entre nós, que é uma vida de comunhão, de união, ele precisava então explicar para os discípulos como colocar em prática esta realidade. Por isso também que ele constitui um grupo de discípulos que sejam uma comunidade, que vivam o amor entre eles como única norma que Jesus deixa para os seus seguidores. E no dia de hoje ele nos orienta, diz assim: se alguém erra, é preciso que a gente até tenha coragem de fazer a correção fraterna, mas sobretudo que a gente nunca deixe de viver a caridade, o amor, inclusive nesses momentos que realiza a correção fraterna. Pois bem, eu estou hoje aqui nesse santuário porque os bispos do Paraná me elegeram como referencial para a ação missionária aqui no estado do Paraná e consequentemente também como referencial para a missão que o Paraná tem no país da Guiné-Bissau, na África. E como o Evangelho fala de constituir comunidades de pessoas que se querem bem, o Paraná constituiu uma comunidade lá neste país, que é um dos países mais pobres do mundo. A nossa missão começou no ano 2014, lá na Guiné-Bissau. E o nosso desejo era de contribuir com um país pobre, como é o caso da Guiné-Bissau, porque por 5 séculos nós recebemos ajuda da Europa, sobretudo da Europa, da Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, e o Brasil ainda hoje continua recebendo ajuda desses países. E a pergunta que nós fazíamos: mas e quando que nós vamos começar também a ajudar quem é mais pobre do que nós? E foi exatamente nessa ocasião, por ocasião dos 50 anos, aqui da CNBB do Paraná, que foi aberta a missão lá no país da Guiné-Bissau. Desde aquele primeiro momento, começamos a enviar missionários, sobretudo leigos. A nossa missão é formada sobretudo por leigos, e naquele país, como em toda a África, a igreja trabalha a evangelização, 3 aspectos: a evangelização, a saúde e a educação. Então, construímos uma casa para os missionários, fomos preparando toda a missão numa cidade chamada Quebo, uma cidadezinha no sul do país da Guiné-Bissau, que tem mais ou menos 5.000 habitantes. Eu digo mais ou menos, sabe por quê? Porque naquele país ainda hoje não se fazem registros de nascimento, então não se sabe com exatidão quantos habitantes tem numa cidade. Foi implantada a missão ali, neste município, nessa cidade de Quebo. Fomos enviando missionários e, curiosamente, quando os missionários começaram a viver junto do povo, foram percebendo que o povo não tinha Bíblia. Então eu quero mostrar aqui para vocês a Bíblia que o Paraná está enviando lá para Guiné-Bissau. Exatamente semelhante a essa que eu tenho aqui na mão, já foram enviadas 50.000 Bíblias. No ano de 2016, nós fizemos uma ação com as crianças da catequese, pedindo que as crianças
conversasse com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com o padrinho, e levantasse o valor de uma Bíblia para enviar para Guiné-Bissau. E naquela ocasião, as crianças do Paraná levantaram até mais do que precisava para 25 mil Bíblias. Então, nós enviamos essas Bíblias que chegaram em 2017. Se vocês chegarem aqui pertinho, poderiam ver que a Bíblia é em português. Mas por que a gente envia a Bíblia em português? Porque a Guiné-Bissau é um país de colonização de Portugal. E os adultos falam a língua crioula. Só é uma língua falada, não língua escrita. E as crianças e os jovens, eles aprendem o português na escola. Então, para os adultos que só falam o crioulo, que é uma língua falada, nenhuma língua escrita serve. E para as crianças e para os jovens, então, eles entendem o português. E exatamente esse é o ponto. Temos muitos jovens na Guiné-Bissau que estão conhecendo o cristianismo e estão se tornando católicos. Então, naquela ocasião a gente enviou, em 2017, 25 mil Bíblias, e no ano passado eles nos pediram mais 25 mil Bíblias. E desta vez não foi feita uma ação com as crianças, mas nós fizemos com os ministros extraordinários da comunhão, que são aquelas pessoas que ajudam o padre a servir, a entregar a Eucaristia na celebração da Santa Missa, na celebração da Palavra. E curiosamente nós temos quase 50 mil ministros no Paraná, 49.700 ministros. É uma multidão de pessoas maravilhosas, da primeira linha de frente da igreja. Então, os bispos confiaram aos ministros essa missão, também eles, de conversarem com pessoas conhecidas, conversarem no ambiente de trabalho e cada ministro levantar o valor de uma Bíblia. E eles não só levantaram o valor de 25 mil Bíblias, mas até sobrou dinheiro. E com esse restante de dinheiro, nós faremos uma ação em vista de diminuir a fome lá na Guiné-Bissau. Mas eu ainda quero falar, foi tão bonito, eu venho lá da diocese de Paranavaí, e foi tão bonito de ver como que os ministros se organizaram. Eles verdadeiramente vestiram a camisa, foram conversar com as pessoas, foram falar da missão e levantaram valores que até os bispos ficaram surpresos da generosidade dos ministros. Por exemplo, lembro da Osanete, lá na cidade de Itaúna do Sul, lá na divisa já com Mato Grosso do Sul, na beira do rio Paraná. Ela veio me dizer: bispo, eu consegui envolver, ela é professora, consegui envolver outros professores, colegas, e acredita, ela conseguiu mais de R$1.000, enquanto que nós havíamos pedido R$30, R$36, o valor equivalente a uma Bíblia. E eu quero chamar aqui a Leonor. Vem cá, Leonor. Ela é coordenadora dos ministros aqui da Arquidiocese de Curitiba, e é um testemunho bonito que os ministros realizaram. Então há espaço nesta homilia para você contar um pouquinho para nós como que vocês fizeram aqui em Curitiba. Reverendíssimo Dom Mário, tudo bem? Então, aqui em Curitiba, cada ministro abraçou essa ação com muito amor e carinho. Cada um saiu em missão mesmo, né? Ministros que falaram assim, que conseguiram, assim, pessoas assim que doaram R$1, como doaram o valor de uma Bíblia também. E nós somos 9.000 ministros aqui na Arquidiocese de Curitiba. E todos os ministros abraçaram com muito carinho, com muito amor essa missão.
e fomos em missão e conseguimos um valor até bem expressivo aqui em Curitiba, né? Na Arquidiocese. E ficamos felizes em ajudar, em contribuir. Temos alguns ministros aqui na igreja hoje, né? Também representando-nos. E com muito carinho, com muito amor aqui a gente fez. Muito obrigado. E nessa gratidão a Leonor, eu estendo a nossa gratidão a todos os ministros que nos ajudaram a enviar este grande presente lá para Guiné-Bissau. Também eu quero ainda aproveitar da ocasião para dizer o que está sendo feito com o restante do dinheiro. Deixa eu colocar aqui a Bíblia de volta. O que está sendo feito com o restante, aquilo que sobrou das 25 mil Bíblias. Então lá da Guiné-Bissau, da Diocese de Bafatá, onde está a nossa missão, eles têm um trabalho de atendimento aos pobres. Então existe uma caminhonete forte, porque as estradas não são boas, e eles percorrem as comunidades. É quase impossível para nós imaginar que ainda hoje existem comunidades que têm pouco acesso, que estão mata dentro, distantes. Lá isso é muito comum, Então, eles vão, uma equipe de técnicos, enfermagem, enfermeiros, juntamente com o motorista, e fazem 4 visitas por semana a essas comunidades longínquas. Chegando lá, reúnem as famílias, pesam as crianças, e quando percebem que há alguma mãe doente, ou criança doente ou desnutrida, trazem junto com eles na caminhonete. Mas trazem para onde? Então, a diocese, ao longo dos anos, construiu algumas casas para acolher estas mães e essas crianças, que eles chamam de Centro de Recuperação Nutricional. Eles têm 5 desses centros. E o padre que organiza esse trabalho, ele dizia assim, que no mês de fevereiro, porque nós estávamos conversando isso no mês de março, ele disse no mês de fevereiro, eles visitaram 16 comunidades, 4 comunidades por semana, e nessas visitas pesaram cerca de 3.000 crianças, e dessas 3.000 crianças, 300 estavam desnutridas e foram trazidas para as casas, onde recebem alimentação, onde recebem remédios e depois voltam para suas comunidades. E ele disse, dessas 300 que chegaram para as casas da diocese, cerca de 30 teriam morrido de fome, porque a desnutrição é tão grande e quando a criança está bastante desnutrida, basta uma pequena doença. Ele me dizia, até uma disenteria é capaz de matar, quando está muito fragilizada. Então, com o dinheiro excedente das Bíblias, nós aqui do Paraná, a gente já comprou uma caminhonete nova, estamos montando uma nova equipe com técnicos de enfermagem e enfermeiros. No início de outubro vamos contratar um motorista e eles vão começar a fazer as visitas na outra parte da diocese que estava sendo desatendida por enquanto. E também, ainda, o dinheiro que sobrou das Bíblias, vamos poder construir uma casa para acolher estas mães e crianças doentes e desnutridas. Então veja, gente, que coisa bonita, né? Quando a gente ouve do Evangelho a partilha do pão que mata a fome e de repente nós aqui do Paraná fazendo o bem tão grande, ajudando a diminuir a fome lá no país da Guiné-Bissau. A nossa gratidão a todos quantos ajudaram nesta ação evangelizadora e que Deus possa recompensar com saúde, com alegria, com muita fé a todos os nossos ministros e ministras do Paraná. Que assim seja. Amém.